Pessoal, vamos começar nossa aula, né? Vou começar a gravar também aqui. Eu vou retomar, olha só, essa aula de estrutura cristalina, né? Ela tá, como eu falei, ela tá bem sucinta, né? Bem, aqui, por exemplo, a parte de cálculo, fator de comportamento, ela não está sendo aprofundada, porque tudo isso era para fazer no quadro, né? Não tem como também deixar todas as informações, às vezes não fica legal nos slides, então é melhor fazer no quadro, né? Lá na nossa aula presencial seria assim. Como a gente não tem o quadro, né, eu coloquei essas aulas separadamente, tá? Elas estão separadas. Tá, posso continuar, né? Todo mundo está me ouvindo aí? Tudo funcionando bem? Exatamente, Vitória. Exatamente. Se vocês assistirem essas aulas de fator de empacotamento, vocês fazem os exercícios. Até porque eu resolvo alguns, né? Eu resolvo alguns exercícios dessa lista aqui, né? Dessa aula de os exercícios estão nesses slides aqui, estrutura cristalina, né? Eu faço lá naqueles vídeos, tá bom? E também de densidade, né? Densidade teórica. Densidade teórica também eu fiz, né? Tem os exercícios mais complicadinhos e tal. Deixei bem detalhado lá para vocês. Então vamos lá, olha, a estrutura cristalina, né? Ela é o capítulo 3, né, do Callister, se não me engano, é 3, né? E nele a gente, né, aprende a caracterizar, né, os materiais a partir então de uma estrutura mínima, né, uma parte mínima da matéria. Então, eu já vinha falando isso nas aulas, né, se você vem dividindo a matéria, né, até uma unidade mínima, né, para esse determinado material, você tem um átomo, né, mas para que você diferencie, né, como a gente viu nas ligações químicas, né, quais materiais, a gente tem então materiais metálicos, né, cerâmicos, poliméricos, para que a gente diferencie essas estruturas, elas, além delas terem uma ligação, né, que caracteriza, né, então esse material, ela também tem uma chamada célula unitária, né, quando a gente fala principalmente de sólidos, né, então devido à alotropia, né, que a gente vai mostrar, a gente vai falar um pouco disso também, devido a essa formação mínima, né, ou seja, uma célula unitária, uma ligação, uma configuração inicial, né, ou seja, a partir dessa primeira configuração, ela se repete por todo o material, né, e por ela ser repetida da mesma maneira, né, por ser repetitivo, você tem uma determinada característica. Então, é baseado nessa ideia, né, que nós temos uma estrutura cristalina. E aqui, né, a análise dos materiais só é possível, né, somente devido ao uso de técnicas como essa de difração de raio-x, de modo a caracterizar, né, essas estruturas. Dessa forma foi possível descrever o modo como os átomos se arranjavam em nível atômico. Então, olha só, aqui, né, só um exemplo de como funciona esse raio-x. Você tem aqui uma lâmpada, né, como se fosse uma luz, né, e ela existe um sistema de colimado, né, de colimação, como posso dizer aqui, de qual apenas um feixe passa, né, pelo material. Oi, tá me ouvindo? Tá sem áudio? Meu, tá aparecendo normal. Tá bom. Voltou?
E essa luz, então, ela passa pelo material, né, e ela é difratada, tá vendo? Um feixe difratado. Então, essa luz aqui, ela tem um comprimento de onda, né, dentro do espectro eletromagnético, né, da ordem do raio-x, né, que é um comprimento de onda característico do raio-x. E quando passa pelo material, pode ser aqui um monocristal, mas pode ser qualquer um policristal, qualquer tipo de material, né? Vamos pensar numa cerâmica, né, qualquer. Quando a luz ela passa por esse, né, material bastante fino, vamos pensar assim, quando ele passa, né, ele faz né, essa configuração aqui de pontos, né, ou seja, devido à difração, né, do raio-x pelo material, você tem uma organização de pontos aqui, um padrão que a gente diz, né, um padrão de pontos característicos apenas para esse material. E ou seja, esses pontinhos aqui, a distância entre eles, né, a intensidade deles e tudo, é o que vai me dizer qual é o arranjo cristalográfico e quais seriam então as distâncias entre, né, um átomo e outro, né, qual é o tipo de organização, se ela é uma estrutura cúbica, né, seria um cubo, se vai ser uma estrutura hexagonal, né, que é um hexágono, ou se é uma estrutura amorfa, né, ou seja, não tem nenhum tipo de padrão, vamos dizer assim, uma estrutura amorfa é uma estrutura sem organização, né, nenhuma lá. Você incidindo um raio-x aqui, você não teria nenhum tipo de padrão, os pontos estariam todos aleatórios e tal, né? Então essa radiação, né, eletromagnética, né, ela possui então onda transversal que se propaga no vácuo, e ela foi descoberta por esse cara aqui, né, esse Röntgen, alemão, né? Que é produzida pela colisão de elétrons quando energizado. Então é produzida, né, dentro dessa fonte, né, de raio-x. E essa é uma técnica muito importante para estudo da estrutura cristalina, tá bom? Raio-x então foi determinado a partir desse cara, junto com, claro, né, raio-x é um tipo de radiação muito investigada, e né, tem aquela história de Marie Curie, né, que é e Pierre Curie, que são os grandes, né, pensadores dessa área, né, o prêmio Nobel e tudo, né, mas a técnica em si, para caracterização, né, é baseada basicamente nesses caras, que são von Laue e Bragg, né, o pai e filho, né, Henry e William Lawrence Bragg, né. Tem vários tipos de técnicas e teoremas, né, que envolvem a própria lei de Bragg, né, que a gente vai ver também, vem desses caras, né. E eles foram os primeiros, né, sugerir que a estrutura cristalina dos materiais e os demais desenvolveram a equação que fundamenta essa técnica, né, chamada de lei de Bragg. Então, eles fazendo vários testes com essa técnica, começaram a perceber que existia sim um padrão, né, vamos continuar até onde puder, né? Até onde a internet deixar. Beleza, então olha só.
Então, de um modo geral, os materiais sólidos podem ser então classificados de acordo com a regularidade com que os átomos ou íons, né, se organizam uns com relação aos outros. E esse sistema cristalino então é definido, né, como aquele em que os átomos estão arranjados em uma matriz repetitiva ou periódica sobre grandes distâncias atômicas, certo? Então, você tem metais, cerâmicas e alguns polímeros que têm essa repetição, né, de arranjamento, né? Você tem então algo que se repete. Então vamos colocar no estudo de metais com estrutura cristalina, né? Nesse caso nós temos uma grande variedade de arranjos cristalinos, ou seja, células unitárias. Os mais comuns são, né, para os metais, são a estrutura cúbica simples, né, que seria o CS, ou em inglês. É interessante falar também dos termos em inglês, porque toda vez que você vai fazer um estudo de caracterização de materiais utilizando raio-x, por exemplo, né, ou outra técnica em que apareça uma análise da estrutura desse material, você precisa comparar com uma ficha, né, que seria o padrão de raio-x que a gente chama, né? São fichas que são baseadas em um banco de dados, né, mundial que é disponibilizado para a comunidade científica para você fazer essas comparações. Quando você vai acessar essa ficha, né, para você comparar se aquilo que você está estudando é aquilo mesmo, e ter, né, coerência e ter também confiança de que esse resultado está confiável, toda vez vem em inglês, né? Obviamente, igual norma, né? Muitas normas que a gente estuda, né? Vocês que já talvez até tenham visto ou estudado alguma norma, né, científica, normalmente ela é baseada, a norma brasileira ela é baseada numa norma estrangeira, né? Uma norma de outro órgão maior internacional. Então nós temos aqui a estrutura simples, cúbica simples, a cúbica de corpo centrado, né, a BCC. A gente tem estrutura cúbica de face centrada e estrutura hexagonal compacta, né? E aqui alguns exemplos, né, nessa tabela de qual é a estrutura cristalina, né, temperatura ambiente para cada tipo, para alguns tipos, né, de metais, né, basicamente metais aqui. Então a gente tem, por exemplo, o alumínio, a temperatura ambiente, acredito que seja, que não está escrito, mas a temperatura ambiente a gente tem que a estrutura cristalina, a estrutura dela é CFC, o cádmio é HC, né, o cromo é CCC, núcleo de corpo centrado, né, o ferro alfa, é isso que a gente vai falar um pouco a partir de agora, é que você tem, e é interessante para a gente estudar um pouco e pensar no PI, né, no projeto interdisciplinar, como que a gente pode caracterizar os materiais e mostrar, por exemplo, por que algumas ligas metálicas elas apresentam, né, uma estrutura CCC ou uma estrutura CFC, ou ambas, né, apresentam dependendo se for um material heterogêneo, né, ele pode ter tanto ferro alfa como ferro gama, né, que seria o ferro alfa é um cúbica de corpo centrado e o ferro gama é um cúbica de face centrada. E aqui a gente tem o raio atômico, tem o titânio, né, que é HC também, tá bom? Então, e aqui o raio, né, de cada que depende do próprio átomo mesmo, né? Mas como depende do próprio átomo, isso vai influenciar muito na distância entre um átomo e outro, né, dentro dessa estrutura. Olha só, então dessas estruturas a gente vai estudar, né, primeiramente a estrutura cúbica, né,
que é dada como a partir de uma chamada célula unitária, certo? Ou célula unitária também, mas sendo assim, às vezes os cristalógrafos costumam ser mais criteriosos a respeito desses termos, mas os próprios livros de engenharia de materiais trazem esse termo também, que é célula unitária, que o volume, né, de uma célula unitária ela é dado pelo volume do cubo, né, pela multiplicação, né, das arestas, né, sendo um cubo de lado A, né, e a gente vai usar bastante esse termo A, né, para determinar a aresta de um cubo. E a gente vai considerar também que os átomos como esferas rígidas, né, indivisíveis, segundo o modelo de Dalton, né, que é aquele volume da esfera 4/3 de πr ao cubo. Então, uma célula unitária, em uma célula unitária, obviamente, tem mais de um átomo, certo? Então, N é o número de coordenação. Um pouquinho. Tem um negócio na frente. Quantidade, né? Nossa, atrapalhou não enxergar. Quantidade de átomos na estrutura e, portanto, o volume total de átomos na célula, né, vai ser sempre dado como N, que é o número de átomos que ocupam aquele cubo, né? Como a gente vai ver, alguns átomos na célula unitária, né, eles muitas vezes vão estar só uma parte dessa esfera que ocupa, né, realmente o espaço dentro da célula unitária. Então muitas vezes aquele átomo que está naquele vértice do cubo, né, ele às vezes está sendo dividido por 8, né? Portanto ele só 1/8 daquele átomo é que realmente está dentro dessa célula unitária, né? Eu vou mostrar isso e no vídeo também que eu preparei para vocês, explicando mais a fundo o fator de empacotamento. Eu explico também esse detalhe aí do volume, né? A quantidade de átomos por célula, né? A relação de átomos por célula unitária. Bom, o grau de empacotamento, né, seria dado então dentro de uma célula unitária. Então, o chamado fator de empacotamento atômico, ele caracteriza então o quanto, né, percentual de matéria, né, vamos dizer assim, de átomo que ocupa espaço dentro dessa célula unitária, né, que é dada basicamente como VA, né, que é o volume dos átomos contidos na célula unitária, dividido que varia, né, de acordo com o arranjo cristalino, e dividido por VC, que é o volume da célula cristalina. Então, olha só, isso tudo está detalhado lá naquele vídeo para estruturas cúbicas. Então, como eu falei, olha só, quando a gente olha para a estrutura CFC, né, a gente tem um arranjo, né, contendo esses átomos que estão no vértice, certo? E como é uma cúbica de face centrada, tá vendo? A gente vai ter em cada face, né, a gente tem um átomo também, né? Então nesse caso, olha só, percebam que esses átomos aqui de cima, né, eles estão divididos em, como a gente pode ver, nós temos 1/8, não é isso? Deixa eu pegar a aula aqui
onde a gente consegue determinar também isso. Então olha só, a gente tem que cada átomo desse é dividido por 8. Deixa eu ver se consigo compartilhar a tela com vocês para mostrar, aí fica mais fácil. Tá certo? Olha aqui, ó. Então, para a célula, né, cúbica de face centrada, a gente vai ter que cada, né, átomo, ele a gente tem 8 átomos em cada vértice aqui, né, a gente tem um átomo, então são 8 vértices, né, então a gente tem que esses átomos eles estão divididos por 8, porque se você observar que cada pedacinho desse aqui, né, ele é dividido então em 8 partes, né? Então a gente tem que 8 átomos, esses 8 átomos dos vértices são separados em 8, mais os 6 que estão nas faces, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 6 eles estão sendo divididos pela metade, como é mostrado nessa figurinha aqui. Vocês conseguem ver, galera? Então o que a gente faz? A gente faz essa relação, né? São 8 sendo dividido por 8, 6 dividido pela metade. Então são 4 átomos por célula. Então aquele N, né, que eu estou mostrando ali, esse N que eu estou mostrando aqui, que é igual a 4, né, ele vem dessa relação, né, dos 8 átomos, né, e esses 6 que estão dentro da célula unitária. Eles têm que estarem mesmo, né, realmente dentro desse cubo, né, tem que chegar dessa maneira. E a relação que existe da aresta, né, que é esse lado A aqui, com o raio atômico, né, também é determinado lá naquela apresentação, né, que aqui é mostrado como 2R raiz de 2, é mostrado naquele estudo do fator de empacotamento, né, que a gente entende exatamente como é que essa relação, que cada aresta aqui tem lado A, né, e aí você tira aqui uma relação, então, se esse raio aqui é igual a R, não é isso? Esse raio aqui é igual a R, aqui é o raio atômico, tá? Aqui a gente tem também um raio atômico aqui, e a gente faz toda essa relação que está feita lá, né? A mesma avaliação é feita para né, uma avaliação similar é feita aqui para o corpo cúbica de corpo centrado, que a gente tem que a célula contém, né, dentro dela apenas 2 átomos, ou seja, aqui a gente faz a mesma relação que eu mostrei, como a gente tem, né, a mesma coisa, são 8 átomos nas extremidades, né, nos vértices, e esses 8 átomos eles estão também divididos por 8, né? Então a gente sabe que são 8 átomos vezes, isso aqui é fácil de fazer, né, divididos por 8 mais 1, né, que está no interior, que ela é uma cúbica de corpo centrado, então a gente sabe que tem um átomo no interior, que é esse aqui, né? Então a relação de átomos por célula a gente já vê que é igual a 2, certo? E para calcular a relação entre
a aresta do cubo com o raio atômico, eu vou de novo. Então, rapaziada, olha só, aí que eu tinha falado para vocês, ó, esse exercício aqui, exercício exemplo 1 e o exemplo 2, eu fiz lá naquela videoaula de fator de empacotamento, tá certo? E hexagonal compacta é essa videoaula, deixa eu mostrar aqui na tela. Que é esse aqui, né? Cadê? Que são essas daqui, ó. Então, aqui tem essa aula de cálculo de fator de empacotamento e os exercícios estão no final, né? Aqueles dois exemplos estão no final. E aqui de fator de empacotamento HC também tem um exemplo no final, tá? São esses dois aí. Voltou. Tá certo? Aí tem toda essa parte aqui, essa explicação, né? Que a ideia é mostrar, né, esse valor, né, de fator de empacotamento. A gente faz uma tabelinha com eles, né? Aqui tem o valor do fator de empacotamento. Para as estruturas. E aí hoje, essa aula aqui, que é densidade de materiais, é a aula que eu quero passar hoje para vocês, tá? Só que aí eu peguei que está aqui, né, esses exercícios, o exemplo 3 e o exemplo 4 eu vou fazer para vocês, né, vou explicar. E o exemplo 5 eu deixei para vocês fazerem, tá? E aí eu ajudo e tiro as dúvidas, né? Também está utilizando lá utilizando aquele vídeo, dá para vocês tentarem fazer tranquilamente. Deixa eu só ver aqui o que tem mais pra frente. Como é que travou de novo, hein? Tá me ouvindo aí? Travou, será? Não tá querendo abrir aqui. Ah, foi. Ah, tá. Pronto, foi. Beleza. Então, olha só. Os sistemas cristalinos, né? Para materiais com estrutura, né? Uma estrutura cristalina, nem todos têm nessa estrutura cristalina. A célula unitária apresenta variedades em torno do arranjo atômico. A figura que é mostrada aqui nesse slide indica, né, um sistema cartesiano. Então, para os parâmetros A, B e C, que são, no caso, as arestas, né, dos sólidos, e que, no caso, para um sistema, por exemplo, quando você tem um sistema cúbico, né, ou seja, o cubo tem lados iguais, certo? Lados iguais e ângulos iguais, certo? Então,
o cubo, né, ele é um sistema simples, no qual a gente tem um certo padrão aí, que facilita um pouco o nosso entendimento, da configuração desses átomos na estrutura do material. Porém, a gente sabe que eles podem variar, né? Claro que se você tiver mais de um átomo numa estrutura, por exemplo, um átomo vai ser maior que o outro, portanto, vai acontecer de essas distâncias, essas arestas serem diferentes. Certo? Então, pode ser que essas distâncias arestas sejam diferentes. Além disso, o ângulo também desse cubo vai ser diferente. É verdade? Então, a gente tem essa estrutura cúbica, né? Tem a ortorrômbica também. E a hexagonal é uma estrutura que possui, então, a aresta, né, A, que é mostrada aqui, né, como essas arestas entre os átomos no próprio hexágono, que está aqui embaixo, e sendo A e B, né, essas arestas no próprio hexágono, e C é a altura, né, ou seja, a distância entre um hexágono e outro. Tá? Ok, Vitória, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Bom, aqui no cúbica de corpo centrado, né? Ó, como eu falei, o ideal seria a gente desenhar, né, um cubo, um átomo aqui, né, uma esfera, para poder entender bem como é essa separação, né, dentro da célula cúbica, né? Porque a gente tem 8 átomos, certo? São 4 átomos nessa parte de cima do cubo e 4 átomos embaixo. E também aqui na célula cúbica de corpo central você tem um átomo dentro. Então, se você pegar um átomo, né, entender que esse átomo aqui, você vai dividir ele, né, para entender qual é a parte dele, tá vendo? Então, olha aqui, aqui a gente dividiu, né, a gente tem, então, dividido pela metade, certo? Aí agora aqui você dividiu ele, se você pegar essa metadezinha, eu vou tentar desenhar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Pega essa metade, divide ela aqui, né? E aí você vai ficar apenas com uma parte da esfera, né? Que é, tá vendo? Então aqui você tem 4 partes, é isso? 4 partes em cima e 4 partes embaixo. Aí você vai pegar apenas né? Aqui no caso seria 1/8, né? 1/8, tá vendo? Dessa esfera. Então se você tem 8, né, átomos, e esses átomos nesse vértice, ele ocupa apenas, né, essa parte, porque o restante está do lado de fora do meu cubo. Eu tenho que traçar uma linha aqui, que é a linha do cubo, e só posso considerar, né, o que ocupa mesmo o volume da minha célula cúbica, apenas aquilo que está dentro do cubo. Então, se são 8, ou seja, 4 em cima, 4 embaixo, que são na verdade 1/8, a oitava parte, né, de uma esfera, eu tenho 8 vezes 1/8, né, que é 1, mais 1, que é o átomo interno aqui, né, que esse átomo, como é cúbico de corpo centrado, né, ele está aqui dentro. Tá bom? Ok?
Beleza. Não, essa parte não é muito simples de entender não, até porque é muito é, visual, né? Porque quando você olha aqui, você pensa, não é a quarta parte do átomo, não, na verdade é a oitava parte do átomo que fica aqui dentro do cubo, tá? Aqui, ó, na hexacompacta, eu não consigo explicar muito bem para vocês esse cara, né? Eu acho que eu passei e acabei esquecendo de falar. Ainda bem que você me perguntou sobre o cubo, uma cúbica de corpo centrado, porque eu ia passar batido. Mas no vídeo que eu fiz, eu posso mostrar a apresentação para vocês aqui em seguida, a gente calcula certinho aqui. Porque nesse caso do hexagonal, o que a gente vai ter? Esse cara aqui, ó, se você olhar para essa figurinha aqui, tá vendo que você pega só esse pedacinho, né? Nesse caso você fica com 1/6 do átomo, né? Apenas 1/6 do átomo fica dentro do meu hexágono aqui, da minha parte hexagonal, que seria a parte interna, se você olhar a figurinha aqui. Esse favo de mel aqui, né, pessoal? Em alguns livros eles chamam de honeycomb, né? Por isso que é HC também, né? A gente chama de hexágono, mas em inglês também é honeycomb, que é o favo de mel aqui, tem essa característica. Aí essa parte interna, né, é igual a 1/6. E aqui você repara que esse átomo do meio, ele é a metade dele, né, dentro. Então tem que fazer esse cálculo direitinho, mas o que você vê aqui? Aqui você tem 6, então seria 6 né, 6 átomos em cima, então isso aqui você tem que multiplicar por 2, que são 6 vezes 2, né? Então 1/6 vezes 6 vezes 2. A metade aqui desse átomo que está aqui nas faces também é multiplicado por 2, porque são duas faces, né, hexagonais. E aqui dentro, olha só, aqui, se você reparar bem, aqui embaixo a gente tem 3 átomos, né? Então dentro, completamente dentro, né? Se você pegar aí umas laranjas, se você quiser fazer a experiência, colocar as laranjinhas, né? Pega aí, você teria que ter, né? Bastante laranja tem que ter, né? Mas você teria que ter, aqui tem 7, né? 14, 17, né? Teria que ter 17 laranjas aí, para demonstrar, né, o empacotamento aqui dessa estrutura. Mas aí você vê o seguinte, que aqui dentro tem ainda mais 3, né, seriam essas 3 aqui. Então você faz, né, 3, aqui essas duas, né, contando essas duas, você tem mais uma, né, e mais duas, certo? Então 3 mais 1 mais 2 dá 6 átomos, né, dentro dessa estrutura hexagonal. Eu explico isso no vídeo, entendeu? Se não entendeu, né, eu explico com calma, ou se não vou lá no slide e também mostro, não tem problema. É porque isso é importante. E essa relação aqui é uma relação, tá vendo? Ainda esta esses são denominadas distâncias curta e longa, respectivamente. E essa relação da aresta com a altura, ela é constante. Tá? Tem uma continha que mostra ela, né? Mas eu não cheguei a fazer. Eu não fiz não, tá? Tem que fazer separadamente também, que tem um pouquinho de trabalho. Que é uma relação, uma relação geométrica, né? Da disposição desses átomos, né? Com relação à sua altura aqui. Agora, o cálculo do fator de empacotamento eu faço lá. Eu chego nesse valor aqui para vocês. Tá? Tá bom? Posso passar? Como eu estava falando, se não tiver dúvida, eu vou tocando em frente, porque eu tenho medo de travar aí, né? Então, olha só, no estudo da densidade, né, do material, a gente tem que considerar, né, que a análise da estrutura cristalina
ela possui então uma densidade, né, teórica. Claro, se você tem aquele tanto de átomos, né, você tem o peso atômico, que é esse A, né, o número de átomos dentro da célula, mais o peso atômico, ou seja, qual, né, o tamanho dele, né, a relação dele, desse átomo, né, dividido pelo volume da célula unitária vezes o número de Avogadro, né, você tira a densidade teórica, né, desse material. Tá? Então é um valor bastante importante, né, para estudo de caracterização também. Aí aqui a gente tem algumas perguntinhas, né, dos exemplos que seria então, sendo o raio atômico do cromo igual a, aí você tem o raio atômico, né, que é padrão, né, também, que é tabelado, né, sendo que a estrutura, né, do cromo é uma estrutura cúbica de corpo centrado, CCC, calcule a densidade teórica do cromo, dados os valores. Né. Peso atômico é igual a 51,99, número de Avogadro igual a 6 vezes 6,02, 10 a 23 átomos por mol, e a gente precisa calcular quem é o volume da célula unitária e o número de Avogadro a gente tem, né? Então falta só descobrir quem é o volume VC. Como é um cubo, né, galera? Olha só, como é um cubo, uma célula cúbica de corpo centrado, eu tenho que o volume do cubo não é isso? É a aresta ao cubo. Tá? Agora, qual que é a relação entre a aresta e o raio atômico, né, para essa célula cúbica de corpo centrado? Voltou aí, galera? Oi. Oi, voltou? Deu uma caída aí no sinal, né? Voltou ou não? Tá travando? Ah, tá. Voltou? Espera um pouco para ver se melhora. Pausar a gravação. Tá bom. Espera um pouco. Tá melhor agora? Oi. O pessoal entendeu aí a parte do hexagonal compacta? Legal. Como eu falei, tá feito lá naquele outro vídeo, né? Voltou, né? Tá, deixa eu continuar gravando então. Então, olha só, aí nesse exemplo aqui, vocês conseguiram ouvir eu lendo esse exemplo 3? Ou não? Vou ler de novo então. Sendo o raio atômico do cromo, né? Ou seja, o R,
Tá bom, Gabriel. Vou repetir. O raio, eu também fiz esse exercício lá no vídeo sobre densidade de material. Mas só pra dar um... Tranquilo. Só pra mostrar pra vocês aqui uma coisa, né? Pra não ficar mal, dizer assim, maldito, né? Mal explicado, né? Então a densidade do material, né, é dado como o número de átomos vezes o peso atômico, tá vendo? Esse número de átomos associado à célula unitária é justamente aquele N, né, que a gente acabou de determinar ali, né? O peso atômico é encontrado na tabela periódica, né? Se você fala, por exemplo, do cromo, né, basta você ir lá, ir lá na tabela periódica e pegar qual que é o peso atômico do cromo, tá? O volume da célula unitária a gente sabe qual que é, certo? Porque toda célula unitária tem, quer dizer, a célula cúbica, né, possui que o volume A ao cubo, verdade? E aí a gente precisa determinar qual que é esse volume para saber com relação, né, a cada tipo de estrutura cristalina e raio, né? O número de Avogadro, que é uma constante, perfeito? Então, olha só, a gente sabe que como é uma estrutura cúbica, né, como foi dito aqui, ó, sendo o raio do átomo do cromo igual a 0,1249 nanômetros, e sendo uma estrutura cristalina, né, cúbica de corpo centrado, calcule a densidade teórica do cromo, ou seja, vamos calcular esse cara. Dados, né, que o peso atômico é esse aqui, 51,99, e o número de Avogadro é 6,021023 átomos por mol. Então lembre-se que a unidade oficial de densidade é massa específica, né, aqui a gente diz densidade, é até importante ressaltar isso, galera, muitas vezes vem como massa específica, viu? Do material é sempre dado em quilograma por metro cúbico, então aqui já está transformado. Aí olha só, eu estava falando, o número, se é uma estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, o N é qual? O N a gente acabou de falar ali, né? Acho que foi quem perguntou. Foi... Cadê? A Vitória, né? A Vitória me perguntou por que era 2, né? Então, para um cubo, uma estrutura CCC, o N é igual a 2, né? Então a gente já substitui aqui 2. O peso atômico já está transformado em quilo, está aqui, só substituir. E falta saber qual que é o volume da célula unitária. Agora, para saber o volume da célula unitária, né, a gente lembra que todo cubo possui esse volume, né, que é A ao cubo, a aresta ao cubo, só que a gente precisa pegar a relação da aresta com o raio atômico. E no caso, a relação da aresta com o raio atômico para a estrutura CCC, se a gente voltar lá, ó, tá aqui, ó, 4R, né, sobre raiz de 3. 4R sobre raiz de 3. Então você coloca aqui dentro, né, 4R sobre raiz de 3. Tá ruim pra escrever isso aqui. Tudo isso ao cubo. Sendo que o raio é quem? O raio é o raio atômico do cromo, certo? Encontrou o volume VC, né? Tá aqui, vou colocar um VC aqui. Encontrou o volume VC, substitui aqui dentro, a constante aqui você tem também, e os outros valores você tem, você calcula a densidade, e aí tem que ver se bate com isso, né? Se tá certo, né? Essa unidade que você está usando. A 4 eu também faço lá, né? Naquele vídeo. A 5 eu queria que vocês tentassem fazer, mas para isso tem que assistir o vídeo sobre estrutura cristalina hexagonal compacta, tá? Posso passar, galera? Alguma dúvida ali? Eu comecei a falar desse slide já, né? Acho que travou. Se eu estiver indo meio rápido, você tem que
me avisar, fala, professor, volta lá, fala de novo, senão eu vou seguindo. É igual, tem que ser igual na aula, tem que parar e manda, ou usa o áudio aqui, ou manda no chat. Ok, então continuando como eu estava falando, olha só, nós temos um cubo, né, que tem todos os lados, né, são iguais, as arestas, né, têm o mesmo comprimento, né, e também tem ângulos iguais, certo? O cubo é assim, né, a gente sabe muito bem como é, tem o mesmo ângulo aqui, 90 graus. Já o sistema cúbico ortorrômbico, na verdade é o sistema ortorrômbico que a gente chama, né? Eu não tenho essa figura aqui, esse slide ele está meio incompleto, então tem que mexer nele. Eu vou ver se eu incluo em algum momento aí para vocês. Esse sistema então tem o sistema tetragonal, né? Esse na verdade que tem, por exemplo, todos os lados são diferentes, né? A, B e C, e os ângulos alfa, beta e gama também são diferentes, são esses daqui. Ele é chamado de triclínico. Eu vou ver se eu pego uma tabelinha e coloco também numa outra videoaula que eu posso fazer para incluir essas coisas, explicar algumas coisas interessantes aí sobre alotropia e tal, que é bem legal. Essa parte é bem interessante, tá certo? Porque como a gente tem que falar de planos cristalográficos, né, é importante falar sobre esses tipos. Então, além desse cúbico, tem o hexagonal, tem o tetragonal, o romboédrico, o ortorrômbico, monoclínico e triclínico, tá? Tem uma tabelinha e eu vou passar para vocês depois. Né? A gente calcula os principais, né, que são os cúbicos e os hexagonais. Né? Já o hexágono ele possui dois lados iguais, né? No caso a aresta da base, né, e aqui da parte de cima são exatamente dois hexágonos. Pode ir, né? Pode seguir. Sendo que as arestas, né, são de tamanho A, só que a distância, né, essa altura do hexágono, né, ela tem valor igual a C. Né? E os ângulos, tá vendo? Outro valor importante de se determinar é que esses ângulos alfa e beta são de 90 graus, já o ângulo relacionado, né, à abertura entre uma aresta e outra, né, é igual a 120 graus. Também é um valor constante no hexágono, tá? Da própria geometria das moléculas, das estruturas. Então, aqui tem mais algumas, né, que são as tetragonais, como eu tinha falado. Né? A tetragonal ela tem dois lados iguais, então as arestas da base são iguais, porém a altura é diferente, né? Sendo que o ângulo não muda. Depois a trigonal você tem os lados todos iguais, porém os ângulos, né, são agora diferentes. Né? Ela um pouco ela muda, né? Ela tem uma variação aqui, né? É um polígono, né? Um paralelepípedo, né? Uma geometria um pouco diferente das outras. Quando você tem um ortorrômbico, você tem um cubo, porém com lados, não cubo não, né? Um paralelepípedo, né? Com todos os lados diferentes, porém os ângulos são de 90 graus. No monoclínico você tem as distâncias entre os átomos dos vértices diferentes e apenas um ângulo, né, são
dois ângulos são de 90 graus e um só que não é, né? Cada diferente de 90 graus. E o triclínico é totalmente, tudo é diferente. Tanto a distância quanto ele é todo distorcido aí, né? Tanto as arestas quanto os ângulos. Então, olha só, os materiais policristalinos, né, a maioria deles é composto de diversos agrupamentos cristalinos, né, que são denominados grãos. Então, olha só, a gente começa vendo as ligações químicas, né, como é, na verdade, a estrutura atômica, as ligações químicas, né, como os átomos se ligam pela sua afinidade, né, natural de interação entre os próprios átomos. Depois disso a gente vê que, além deles terem essa afinidade de ligações, eles também se organizam, né, no sistema sólido, cristalino. Nos sólidos eles se organizam, né, com certa distância entre um plano e outro, né, formando então figuras geométricas como essas que a gente viu, né, as células unitárias, elas apresentam certa geometria. E quando você tem uma formação, né, de várias células unitárias, né, um bulk, né, a gente chama de bulk, de tipo como se fosse um tijolo, né, um bloco, né, de repetitivo, assim, de células arranjadas, né, de maneira, vamos dizer assim, já saindo da parte nanométrica, né, ou seja, muito pequena, para a parte mais microscópica. A gente consegue, então, se a gente pegasse ali um aço, né, pegar a faca que você tem aí em casa e pudesse pegar e polir ela direitinho e colocar no microscópio, você começa a ver o que? Essas figuras aqui, né, que são, tá certo? Que são os grãos, né, os grãos e os contornos, tá vendo? Então aqui a gente tem aqui uma... É legal essa figura porque ela mostra esses bloquinhos como se fossem os próprios cubos, fossem os cubos, né, as estruturas cúbicas que a gente vê ali, estuda, né, faz então toda aquela parte de análise de fator de empacotamento e tal. Tá vendo? E aqui, ó, como elas estão realmente, né, na natureza, como esses grãos, né, eles se apresentam para nós, né. Então, além disso, há várias incompatibilidades atômicas nas regiões entre os dois grãos, sendo essa região denominada contorno de grão. Essa região é muito estudada, é muito importante, viu? Porque normalmente no estudo, por exemplo, de condutividade térmica, né, você tem que aqui são regiões de resistência, né, onde existe uma dificuldade para passagem, né, tanto de calor ou, né, qualquer que seja, né, o tipo de interação, né. Por exemplo, aqui a gente está falando de contornos de grão, né, então está mais caracterizado aqui para materiais metálicos, mas se você estudar uma cerâmica, por exemplo, aqui essas regiões entre um grão e o outro, na verdade são vazios, né, então são poros, né, são denominados poros. Eu falei do tijolo, né, a gente sabe que o tijolo é poroso, né. Então, entre um grão e outro, normalmente formam-se esses poros, são denominados, né, e são também bastante estudados. Você tem como medir a quantidade de espaços vazios que possuem, né, um determinado material. No caso de materiais metálicos, você tem muito pouco, né, muito pouca porosidade, né, mas aí você tem que os contornos de grãos são bastante interessantes, porque normalmente as falhas, as trincas, os problemas envolvendo formação do material metálico, né, as falhas de empilhamento, como a gente diz também, devido a essa formação dos átomos, essa configuração dos átomos ao se solidificar, né, eles acabam criando essas falhas aqui, nessas regiões, principalmente nessas regiões. Então o modelo, então aqui é mostrado, né, a formação de polimorfismo, onde cada grão é representado por uma forma
Então a figura acima mostra a formação de grãos irregulares na estrutura. A irregularidade nos grãos reflete nas propriedades mecânicas dos materiais cristalinos para melhorar a disparidade entre átomos, os contornos de grãos, né, tratamentos que visam reduzir os contornos. Então, quando você tem um material, quando você está estudando o material e vê que ele possui muitas falhas aqui, e contornos de grãos ou muitos, né, contornos de grãos ou grãos muito pequenos e tal, é possível você propor, né, tratamentos térmicos e outras coisas para esse material, para fazer com que seja mais tenha um alívio, né, de tensões nesse material e, claro, né, fazendo com que os grãos se tornem um pouco maiores, né, e aí você tenha mais homogeneidade na sua estrutura. Tá? Então a figura representa diversos estágios, né, da solidificação de um material policristalino. Então às vezes começa com pequenos grãos e com o tempo, né, à medida que vai sendo feita ali a solidificação, o material vai se resfriando e à medida que ele vai se resfriando ele vai formando esses grãos maiores, né, e aí com isso toda a sua estrutura ela é alterada, né. Existe então uma formação, né, então às vezes o material ele era cúbico de corpo centrado, passou a ser cúbico de fase centrada, né, à medida que ele se resfria, e com isso vai sendo feita, né, uma movimentação dos átomos, né, de maneira a eles formarem os grãos, né, sendo às vezes um grão de um tipo de estrutura, né, às vezes esse aqui pode ser, por exemplo, cúbica de corpo centrado, e esse aqui do meio pode ser uma cúbica de face centrada, né. Não sei se a internet está muito boa, mas eu poderia mostrar para vocês aqui um exemplo disso, né? Poderia mostrar, deixa eu ver se eu consigo achar. Calma, deixa eu ver aqui se parece. Tem um trabalho aqui que eu ver se consigo mostrar para vocês. É bom que eu mostro também e já fica como exemplo aí para vocês verem um pôster, né, que eu apresentei. Que eu apresentei no congresso no ano retrasado, que era um processo de solidificação de um aço inoxidável, e aí tem a estrutura onde tem dois tipos de grão. Deixa eu ver se vai abrir. Isso mesmo. Então olha só, tá vendo aqui? Você tem esses grãos marronzinhos, né? Com marrom mais escuro, é a estrutura ferrítica, tá vendo? Aqui é uma microscopia ótica, né? Deixa eu explicar para vocês. Então aqui é a microscopia da parte de cima dessa plaquinha aqui, ó. Tá vendo onde foi feito esse processo? Então em cima, né, é essa primeira imagem, que tem onde tem esse círculo, essa metade desse círculo aqui, é exatamente onde foi solidificado, né? Então aqui é a parte onde incidiu maior quantidade de calor. E aí todo esse grão marrom aqui, esse
são ferritas. E a parte de que é uma estrutura cúbica de corpo centrado, né, CCC. E a parte mais clarinha, tá vendo? Essa parte, esses caras aqui, tanto esse aqui também da própria placa, né? Essa parte mais amarela clara aqui, né? Ela é uma estrutura austenítica e ela possui, né, uma estrutura CFC, tá bom? Então são dois tipos de grãos que se solidificaram durante um processo de tratamento que a gente fez e que apresentou, tá vendo? Os grãos, né, foram formados e dentro da formação, né, existem outros, né, outros grãos também menorzinhos e tal, que são no caso intermetálicos, né. Aqui é um aço inoxidável duplex, né, que possui cromo, molibdênio, acredito que tem aqui aqui, ó, tem todos os materiais aqui, né, a gente tem a quantidade de manganês, silício, potássio, enxofre, cromo, níquel, molibdênio, nitrogênio, titânio, cobre e cobalto, né? Um material bastante estudado. Tá bom? Vocês conseguiram ver, galera? Eu estou explicando, nem perguntei se está tudo certo. Conseguiram ver? Explicando. Mais ou menos? Sim? Eu me empolguei aqui, não acabei esquecendo de perguntar se dava para ver. Mas está sendo gravado, então dependendo vocês. Eu acho que na gravação fica legal. Conseguiram ver os grãos? Mais ou menos? A imagem estava ruim? Ah, entendi. É uma pena. Eu acho que a internet não está muito boa. Deixa eu tentar de novo aqui. Então. Então olha só, vocês conseguem ver o mouse? Consegue, né? Então olha só, aonde tem essa parte escura, onde tem essa parte escura é a ferrita, que é uma estrutura CCC, é um grão de ferrita, tá vendo? Grande, ó. Aqui tem que ver que é uma microscopia ótica, a distância aqui é de 210 a menos 6 metros, né? 200 microns. Então aqui, se você pegar aqui, ó, esse tamanhozinho aqui, né, que se você observar nessa distância aqui, então aqui teria, então esse grão, por exemplo, ele teria mais ou menos o que, uns 600 microns, né? Esse grão é bastante grande, na faixa de 600 microns. Então ele é todo de ferrita, e aqui esses outros pequenininhos são de, deixa eu tentar aumentar, né? Eles são de, tá vendo? Eles são de, aqui é uma ferrita, né? E esses do contorno aqui, ó, tá vendo? Eles são de austenita, tá? Principalmente tem alguns maiores, olha, mas em geral essa aqui, quando você pega o material, né, a placa mesmo, sem ela passar por esse processo de solidificação, que é o que a gente fez aqui, tem vários grãos de austenita, que é essa amarelinha clara, e essa parte escura toda, que é essa camada toda aqui é ferrita. Então aqui você tem uma camada de estrutura CFC e outra estrutura CCC. Por isso que a gente chama ela também de duplex, né? É um aço duplex, são duas fases, né? A gente chama. Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Conseguiram ver? Bom, galera, eu vou parar por aqui.
Essa parte de anisotropia, eu preciso falar para vocês sobre as direções, né, dos planos cristalográficos. Preciso dar então aquela aula que eu acho que eu posso tentar gravar, né, mas eu volto a falar dela na semana que vem. Né? E o que eu vou fazer? Eu vou agora pegar e vamos. Já são 10h50, vamos fazer um intervalo, né? Tudo bem?